Três dicas importantes para você que está elaborando o currículo de escola dominical, que trabalha com EBD, ou mesmo que é professor de escola dominical e quer ajudar seu pastor, ou é pastor e quer, enfim, ajudar quem elabora. Então, quer saber sobre escola dominical? Eu quero dar três dicas práticas e rápidas. Duas de conteúdo, uma de forma. Vamos lá? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo aqui nesse canal. E quando você faz isso, você se torna um pouco de parte da produção desse canal aqui. Se você está com a gente há mais tempo, eu peço que você considere a hipótese de se tornar um membro desse canal, receber conteúdo exclusivo e ajudar esse canal a chegar ainda mais longe. Bom, recentemente me perguntaram aqui nos comentários também, lá nas direct messages do Instagram, sobre literatura para elaboração de currículo de escola dominical. Onde que eu olho isso, como que eu trabalho com isso. E assim, a verdade é que você, pelo menos daquilo que eu conheço, eu posso ajudar com aquilo que eu conheço, né? Daquilo que eu conheço, eu nunca encontrei um material que abordasse o tema escola dominical e desse a parte prática da coisa de maneira que fosse satisfatória, em dois sentidos. Satisfatória do ponto de vista de ajuda na elaboração do conteúdo e satisfatória no que diz respeito à heterogeneidade dos possíveis públicos com que o leitor iria lidar, tá? Então, nesse vídeo eu quero tentar falar sobre três coisas que meio que servem para todo mundo. Três dicas rápidas, diferente de um livro que você vai tomar tempo ali. Eu quero te dar três dicas básicas, duas sobre conteúdo, uma sobre forma. A primeira delas diz respeito à temática. Então, temas na sua escola dominical. Muita gente chama de escola dominical, muita gente chama de escola bíblica dominical. E a primeira coisa que você deve pensar é, se é uma escola bíblica, por que eu me preocupar com um tema específico e não abordar um livro específico da Bíblia, simplesmente? E expor os temas que esse livro específico da Bíblia suscita. Essa é uma decisão que você pode fazer. Se você decidir por elaboração de temas, eu recomendo em grande medida isso aqui, ó. Uma teologia sistemática. Não precisa ser essa. Essa aqui é uma básica, teologia sistemática, histórica e filosófica, tá? Do Alistair McGrath. Tem inclusive uma edição nova da Shed Publicações, com uma capa diferente, revisada. Se você quiser essa especificamente, essa nova, né, que eu tô falando, você encontra um link aqui na descrição desse vídeo, inclusive com um cupom meu, Victor Fontana 10, para você comprar na El Shaddai, na livraria El Shaddai. Se você usar o meu cupom, você ainda tem um desconto. Eu verifiquei o preço lá, tá um preço competitivo com as outras livrarias online que você encontra por aí. R$2, R$3 mais caro do que uma em outra, R$10 mais caro do que nas mais famosas, enfim, tá um preço competitivo. Com o meu desconto, com o meu cupom, vai ficar mais barato do que em qualquer outro lugar. Por isso que nesse vídeo aqui eu tô optando por trabalhar com a livraria El Shaddai, com quem eu tenho essa parceria, esse possível desconto. Então, por que uma teologia sistemática ela é útil se você vai trabalhar em temas? Pelo seguinte, porque ela aborda os grandes temas das doutrinas cristãs. Então, os atributos de Deus, o que é um atributo comunicável, o que é um atributo não comunicável, como a Bíblia aborda esses atributos de Deus, como falar a respeito de Trindade, a economia da Trindade, como as pessoas da Trindade interagem entre si, uma boa cristologia que vai abordar o que é a união hipostática, essa característica de Jesus de ter a essência de Deus, mas também a essência de ser humano, como que a gente elabora e articula isso, como ao longo da história isso foi articulado.
E então, essa daqui, o que acontece? Por que eu gosto de trabalhar com essa? Primeiro porque a pesquisa está bem feita, entre as teologias sistemáticas, que são, na verdade, introduções, né? Claro, você tem teologias sistemáticas que são teologias sistemáticas mesmo, dogmáticas, que não são introdutórias, aí é outro nível de pesquisa. Mas entre as introduções, essa pesquisa aqui está muito bem feita. E, enfim, você vai ter pelo menos um panorama de como alguns dos conceitos se desenvolveram historicamente ao longo aí dos 2 milênios de igreja que a gente tem, os pensadores dos diferentes períodos lidando com isso. Ela não é só uma teologia sistemática, ela também tem um lado histórico muito forte. Então, eu gosto de trabalhar com ela. Ela vai ter os principais temas necessários para o cristianismo, tá? Tem outras opções, a do Millard Erickson, entre as mais evangélicas, vamos dizer assim, que tentam se adaptar ou servir batistas, metodistas, assembleianos, pentecostais de maneira geral, né? A sistemática do Millard Erickson, ela serve de boa base para todas essas denominações, então é também uma opção. Eu gosto dessa do McGrath, mas a do Millard Erickson é também uma opção. Para quem tem algum tipo mais específico de confissão, aí você vai ter outras sistemáticas para trabalhar, mas o ponto é, escolher uma sistemática para elaborar o currículo de uma EBD é algo sábio, por quê? Porque você vai cobrir os pontos mais essenciais da fé. Você pode fazer isso com a McGrath, você pode fazer isso com a do Erickson, você pode fazer isso com as Institutas da Religião Cristã de Calvino, você pode fazer isso com do Peregrino lá, do Michael Horton, se você é um reformado de confissão mais recente, enfim, um neocalvinista. O ponto é, você vai fazer uma escola dominical que seja temática? Cara, é interessante que você aborde os principais pontos da fé. Uma teologia sistemática vai trazer isso. Aí você fala para mim, não, Vitor, olha só, a gente está trabalhando outros temas nas nossas escolas dominicais, a gente está trabalhando, sei lá, o cristão e a política, ou então, não sei, os dons do Espírito Santo, e não tem nada de dons do Espírito Santo nessa sistemática aqui, e a gente precisa trabalhar tal. Interessante, acho que é bom você identificar as necessidades da sua comunidade para elaborar um currículo. A pergunta que eu te faço é, o currículo básico foi coberto? Cabo a rabo? Começo ao fim? Teologia própria, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, esses pontos básicos da doutrina, da fé, foram cobertos na sua escola dominical? Porque se você vai trabalhar com temas, pelo menos espera-se que você já tenha trabalhado esses temas em algum momento. Ah não, Vitor, a gente trabalha isso na classe para novos membros. Pô, um semestre, que é geralmente uma classe de novos membros dura, é suficiente para trabalhar todos esses temas a contento? É algo a se pensar, tá? Então, se você não tem nenhuma, eu indico essa daqui. É a que eu trabalho quando eu estou trabalhando com algo mais básico. Ah, eu quero alguma coisa mais profunda. Vai depender da confissão de fé da tua igreja. Se quer trabalhar com alguma coisa um pouco mais profunda, se você está numa igreja reformada, presbiteriana, calvinista, talvez trabalhar com a dogmática reformada do Bavinck. Se você está numa igreja talvez batista, quem sabe o Erickson seja uma boa opção para você. Existem teologias sistemáticas específicas para o público pentecostal, não é a minha área, então eu não vou arbitrar sobre isso. Vocês vão lá no Twitter do Gutierrez Siqueira, perguntem para ele o que ele indica, mas o ponto principal, eu insisto, eu estou sendo muito enfático nisso, mas é porque precisa. Cara, trabalhar com uma teologia sistemática significa trabalhar nos pontos centrais da fé. Se a sua escola dominical é temática e ela não passou pelos pontos centrais da fé, você precisa ter uma boa justificativa para ter outro tema, que não sejam os pontos centrais da fé. Pô, a gente nem discutiu todas as soteriologias e tal. Pô, pois é, então. Né? Pergunta para você que é professor de escola dominical. Então vamos lá. Quem é
o articulador, o teólogo que articula pela primeira vez a teoria ou a analogia da substituição penal. Quem é o grande pai da substituição penal? Se você sabe responder essa pergunta, talvez se trabalhar com outros temas que não são os básicos da fé na sua escola dominical seja uma coisa interessante. Se você está falando assim, putz, eu nunca pensei nisso, bom, talvez até você que é professor possa ter benefícios em revisitar a soteriologia, por exemplo, inclusive do ponto de vista histórico. Tá? Então, esse é um ponto. Né? Temática, sistemática. Olha aí, ó. Temática, sistemática. Segunda dica importante. Ah, não, eu quero trabalhar com livros bíblicos. O pastor já faz pregações temáticas, de maneira geral, então a gente aqui está trabalhando com livros bíblicos. Aí tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar para você. Inclusive, eu deveria ter preparado isso antes, e era para estar aqui na minha escrivaninha e não está. Mas eu vou pegar aqui e não vou cortar, vou fazer direto, porque eu sei que está aqui atrás. Então vou fazer direto aqui. Ok, já peguei aqui. Então é o seguinte, o que uma pessoa, professor de escola dominical, normalmente vai trabalhar, certo? Com um livro bíblico, e ele vai fazer o seguinte, eu vou consultar a minha Bíblia de Estudo. Essa aqui é a Bíblia de Estudo NVT. Eu ainda vou fazer um review dela em algum momento no canal. A Bíblia de Estudo NVT é uma Bíblia de Estudo que eu recomendo. É uma boa Bíblia de Estudo. Bastante razoável. E aí você está trabalhando em cima de um texto bíblico qualquer, e você vai expor o texto bíblico, consultar uma Bíblia de Estudo e as notas de rodapé daquele texto que você vai expor, não é uma má ideia. Mas frequentemente o que vai acontecer? Você vai achar as notas de rodapé insuficientes. Porque numa Bíblia de Estudo as notas são superficiais. Mesmo numa Bíblia de Estudo taluda igual a essa. Entendeu? Isso daqui é uma Bíblia de Estudo largona, tal, olha só. Certo? Mesmo numa Bíblia de Estudo como essa, as notas às vezes podem ser insuficientes. E aí você parte para o quê? Para os comentários bíblicos. Já fiz muito vídeo sobre isso aqui no canal. Queria só mostrar para você rapidamente opções que você tem. Comentário bíblico de volume único. Não é a minha primeira opção, talvez, tá? Mas era a que estava mais perto. Comentário bíblico latino-americano, por exemplo. Comentário bíblico de volume único. Um volume, você tem a Bíblia inteira aqui comentada. Talvez você acabe esbarrando no mesmo problema das notas de rodapé. Não tem tanta informação quanto você gostaria. Então, talvez você queira partir para comentários bíblicos populares específicos de livro. Tá? Esse aqui é só o livro de Atos, ó. Tá vendo? Então, ele vai falar bastante coisa sobre o livro de Atos. E nesse caso aqui... Opa, desbarrei, deve ter dado um barulhão. Mas desculpa. Então, nesse caso aqui específico... Cara, sem brincadeira, isso aqui é um currículo de Atos que esse livro aqui dá um ano de escola dominical fácil. Esse livro aqui sozinho dá um ano de escola dominical fácil. E mesmo assim, talvez, um comentário bíblico popular, você acha, poxa, eu podia enriquecer mais essa aula. Como que eu enriqueço mais? Com um comentário exegético ou técnico. Isso é um comentário técnico, comentário exegético. Tá? Todos esses livros que eu estou indicando, inclusive a Bíblia de Estudo NVT, também vão estar linkados aqui embaixo com o meu desconto Victor Fontana 10. Você pode usar o cupom para qualquer livro que você for comprar lá na El Shaddai, você tem esse desconto, tá? Então dá uma olhadinha nos links aqui embaixo. Colossenses e Filemon, olha só que interessante, comentário exegético, começa pelo tamanho, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, vai, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo que o comentário de Colossenses e Filemon é um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais largo, ó, vamos colocar embaixo um do outro que fica mais fácil de ver, talvez, aí ó, a lombada praticamente cabe dentro, né? Tá vendo? Que um pouquinho mais largo. Que tem mais conteúdo também. E
Claro, Atos é um livro muito maior do que é Colossenses. Então, num livro como é Colossenses mais Filemão, que é pequenininho, olha a quantidade de informação que você tem aqui. Por quê? Porque esse é um comentário técnico. Aqui você vai ter as grandes discussões bem destrinchadas e aí você enriquece para valer o conteúdo da escola dominical. Então, quando você pensar em conteúdo, são basicamente essas duas dicas, cara. Se você fizer isso, você vai ter uma escola dominical muito profunda. Ou você vai pegar boas teologias sistemáticas e fazer um estudo temático das doutrinas básicas da fé. E aí, cara, menos é mais, keep it simple. Mantenha a simplicidade, que é sucesso. Doutrinas básicas da fé, você vai usar uma, duas teologias sistemáticas e a tua aula já vai saltar de nível. Já vai estar um padrão acima. Tá? Já vai estar um padrão acima tranquilamente. Certo? Ah, não quero fazer temático. Eu quero fazer bíblico. Pô, você quer fazer bíblico? Legal. Cara, se tiver um comentário técnico pro livro que você vai fazer. Ah, nós vamos estudar o livro de Daniel. Se você conseguir um comentário exegético de Daniel, fantástico. Tá? O mercado editorial brasileiro tem melhorado nessa área de comentários. Você digita Victor Fontana comentários que você vai ter aí uma ideia de quais são bons para você. Tá? Mas se você fizer essas duas coisas, uma ou outra, na verdade, temático, vou com uma teologia sistemática, bíblico, vou com um comentário bíblico, cara, sério, de verdade, o teu conteúdo já vai dar um salto de nível enorme. A terceira dica, ela tem a ver com a forma, pedagogia, didática. E aí o que eu quero dizer para você, fuja das receitas de bolo. Porque a receita de bolo, muitas vezes, ela é elaborada, nem sempre, tá? Mas na maior parte dos casos, ela é elaborada por alguém que tem determinada proeminência e fama, que garanta para o editor que está publicando que aquele livro vai ter saída, tá? Então você tem lá um livro sobre ensino na igreja e tudo mais. O que a editora quer, geralmente? Ela quer um livro que vai vender. Ela quer um autor que tem um determinado nome. E aí o que acontece? Esse cara fez um nome em cima do quê? Ah, da qualidade acadêmica dele. Tá, mas então será que ele tem a experiência prática da igreja, que é um tipo bem específico de aula, para elaborar esse material? É um problema. Não, não é da área acadêmica, ele não é um professor de área acadêmica, não, ele é um pastor de sucesso. Tá, o pastor de sucesso geralmente ele é pastor de uma mega igreja. O sistema de ensino que ele elaborou nessa mega igreja se adapta à cultura de uma igreja pequena, ou média, ou mesmo grande, como é da maioria das pessoas que estão aqui assistindo? Não sabemos, né? Então, as adaptações, geralmente a coisa não fecha e tal. Ah, vou pegar o método do Rick Warren. Eu nem sei qual que é o método do Rick Warren, para ser bem honesto. Mas o que funciona lá na Saddleback, num contexto específico da Califórnia, de subúrbio californiano, para brancos ali, mega igreja. Será que isso daí, a hora que você adapta essa parte prática para um contexto brasileiro, de periferia, de 90, 120 membros, funciona? Não sei, entendeu? Então, às vezes a gente dá muito murro em ponta de faca tentando fazer essas adaptações. A dica que eu dou para os meus alunos no meu curso sobre como preparar um estudo bíblico é o seguinte: para a maioria das pessoas, o convívio de igreja é um convívio de uma igreja relativamente pequena, tá? Média, pequena para baixo, 300 membros para baixo. Nesse contexto, você tem uma ferramenta incrível para melhorar o nível da forma da sua aula. Feedback dos alunos, baita de uma ferramenta. Ah, professor, você gasta muito tempo com isso, com aquilo. Pergunte para os caras. Pergunte para os caras. Segundo, conhecer a vida do seu aluno.
O aluno de escola dominical, ele tem uma vida. Ele tem dores. Ele tem anseios. E ali, conhecendo essas coisas, você consegue modelar como você aborda determinados assuntos. E, de novo, a qualidade da tua escola dominical salta um nível. Anda 1, 2, 3 degraus para cima. Quando você começa a se importar com a vida do seu aluno. Ah, uma maneira prática de se importar? Então aqui é a terceira dica, para melhorar a forma. Passe a entender e saber quais são os pedidos de oração dos seus alunos. Quando você sabe quais são os pedidos de oração dos seus alunos, você sabe quais são as dores, os desafios, as batalhas, as vitórias, você aprende a entender o que eles valorizam, o que não. O cara tá falando, eu tenho um motivo de agradecimento. Que motivo de agradecimento é esse? Meu filho passou no vestibular. Qual faculdade que foi? Aí você descobre qual faculdade que foi. Você já começa a entender melhor como é a dinâmica familiar daquele cara. Isso é informação boa para você temperar a maneira como você dá aula. Vai saltar um nível. Então eu vou usar esse... Não, jamais pegue o que o cara te disse em oração e use como exemplo na hora que você está falando. Não é isso que eu estou dizendo. Aquilo que você conhece em oração te ajuda a conhecer e saber quem é a pessoa. Ponto. Quando você sabe com quem você está falando, a tua aula vai melhorar. É só isso. Não é para dar recado para ninguém, não. Tá? 3 dicas importantes. Os links para os livros que eu recomendei estão aqui na descrição, além do link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, onde eu aprofundo um pouco dessas coisas no âmbito de dar um estudo bíblico, tá? Então, você pode dar uma olhada no currículo do curso e ver se é para você ou não. O link está aqui na descrição também, tá? Seguindo essas dicas, cara, eu tenho certeza que a qualidade da tua aula melhora, tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima.